Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Bem, aqui é a nossa segunda videoaula. Nessa videoaula nós vamos dar continuidade ao assunto de botânica, onde nós vamos falar sobre as gimnospermas e as angiospermas. Então, o primeiro grupo que nós vamos falar hoje é a gimnosperma. E em falando em gimnosperma, nós vamos falar da questão da evolução, principalmente da semente, porque todas essas plantas com sementes são chamadas de heterosporada. Ou seja, elas produzem megasporos e microsporos que dão origem, respectivamente, aos megatófitos, que é o gametófito feminino, e o micromegatófito, que é o gametófito masculino. Então, essas nomenclaturas que a gente está vendo agora, megasporo, microsporo, megatófito, micromegatófito, gametófito masculino, gametófito feminino, são nomenclaturas no qual a gente vai ver frequentemente dentro da nossa videoaula. Então é bom dar uma assimilada. Quando falar megatófito, gametófito feminino, ou a parte feminina, micromegatófito, gametófito masculino, que é a parte masculina. Então também a questão da evolução dessa semente é simplesmente um óvulo maduro contendo um embrião. Esse óvulo, quando ele é imaturo, ele vai consistir em um megaesporângio que vai ser envolvido por uma ou duas camadas adicionais de tecido, chamada de tegumentos. Ou seja, os tegumentos são as cascas que envolvem essa semente. Uma das espetaculares inovações que surgiram na evolução das plantas vasculares, tanto gimnosperma como angiosperma, foi a semente. Então, essas sementes é um dos principais fatores responsáveis pela dominância das plantas com as sementes nas floras atuais. Então, essa evolução dessas plantas se reproduzirem por meio de sementes fez com que essas plantas se tornassem dominantes entre as plantas do reino vegetal. A semente também vai apresentar um grande valor na questão da sobrevivência dessas espécies. A vantagem também está na seletiva em relação aos seus ancestrais e parentes que também tinham os esporos livres, ou seja, essas plantas que liberavam seus esporos. As principais características dessas gimnospermas são plantas vasculares, ou seja, tem vasos para a condução de seiva, sendo a maioria das árvores de grande porte. Possuem raiz, caule, folhas, os estróbilos e sementes. Os estróbilos vão ser como se fosse uma flor rudimentar, ela não vai ter pétala, não vai ter ovário, então ela também não vai ter a formação de frutos. Então, tanto a parte feminina como a parte masculina da gimnosperma é nomeada como estróbilo. Então, a forma de cada um que vai ser diferente. O gameta masculino ele não tem flagelo, então ele precisa ser transportado dentro do grão de pólen. Os estróbilos eles também não possuem um elemento de atração como as angiosperma para a atração dos polinizadores, por isso elas são polinizadas pelo vento, que é chamada de anemofolia. E foram as primeiras plantas a conquistarem definitivamente o ambiente terrestre, pois a partir daí, dessa evolução da semente, elas não precisaram mais da água, do ambiente úmido, da água, para poder fazer a fecundação. O embrião fica protegido na semente, onde vai ter essa estrutura que vai possuir as reservas energéticas, nutritivas e também a proteção contra a desidratação. Elas são classificadas, as gimnospermas, em 4 filos, que vai ser as coniferofitas, ou seja, as coníferas, como o pinheiro do Paraná, né? E as sequoias, que vão ser consideradas uma das maiores árvores do reino plantae, ou reino das plantas. As psicodófitas, que é as cicas, que quem nunca viu essas psicodófitas em jardins, em decoração de jardim, né? Em muitas casas a gente encontra elas plantadas em vasos ou até mesmo em jardim como decoração. Então ela é uma gimnosperma do filo Psicodófitas.
Aí nós temos também a genitófitas ou genetófitas, como a fendra, que é essa daqui de baixo, né? Essa daqui são as afendras, que elas podem ser tanto arbórea como também ser plantas trepadeiras. Aí vamos ter as giconfitas, as giconfitas é aquela do gênero da ginkgo biloba, que é o único gênero que compõe esse filo da giconfita, que o gênero da ginkgo biloba, com um único indivíduo. Então, nos estróbilos masculinos, que é a parte masculina da gimnosperma, é onde é formado os grãos de pólen, e no feminino, né, o estróbilo feminino é formado o óvulo. Esse grão de pólen ele apresenta um envoltório bem resistente, onde vai ser abrigado esse gametófito masculino imaturo ainda. Então, ele vai formar os gametas masculinos. Esse grão de pólen vão ser transportados até o óvulo pelo vento, por esse evento chamado de anemofilia. Aí nós vemos aí um estróbilo masculino, né? E aqui um estróbilo feminino e o grão de pólen aqui no estróbilo masculino. Então, geralmente, esses estróbilos masculinos, eles vão ser localizados nos ramos inferiores da árvore, ou seja, nos ramos de baixo, e os femininos, a parte feminina, nos ramos superiores, porque é dessa forma que favorece a fecundação cruzada, porque o vento bate na árvore de baixo para cima, levando os grãos de pólen para fecundar a parte feminina da planta. Então, essa formação do grão de pólen do gametófito feminino, ele vai ocorrer da seguinte maneira. O grão de pólen, aí nós vamos ter o esporófito, né, adulto, ou seja, uma árvore adulta. Vai ter a formação do megaestróbilo, que já vai ser o estróbilo. E aí esse estróbilo ele vai ter a parte feminina, o estróbilo feminino, aonde vai ter a formação do óvulo que vai estar dentro dessa estrutura. Esse megasporo ele vai ser chamado de megasporo funcional por enquanto, porque ele ainda está maturando, crescendo, se desenvolvendo. E ele vai estar protegido aí por uma cápsula chamada micrópila. Essa micrópila ela vai ter uma pequena abertura na parte superior dela. Porque como a parte feminina fica nos galhos superiores, eles ficam virados apontando para baixo, para o solo. Porque quando o vento traz o pólen entra por baixo da parte feminina da parte feminina da gimnosperma. Então vai ocorrer aí a formação do saco embrionário, a osfera, né, que é o óvulo mesmo. E na parte masculina nós vamos ter o microestróbilo. Esse microestróbilo aí ele vai ter o saco polímico, onde vai ter aí os microesporos, né, que são já os esporos em formação, formando aí para formar o grão de pólen. E dentro do saco polímico, esses microesporos vão sofrer o processo de meiose, a divisão meiótica. E aí ele vai fazer a multiplicação dessas células dentro desse grão de pólen. Quando ele já está imaturo, ele vai ser liberado, né? Já vai ficar pronto para o vento fazer o trabalho de polinização. Então, essa célula do grão de pólen, ela vai ser uma célula, vai conter as células germinativas e vai ter a célula vegetativa. A célula vegetativa é a célula que vai ter a parte masculina para fecundação. Aí ele vai ter essas duas asinhas aí, ó, aqui nessa região. Ele vai ter como essas duas estruturas laterais, que é a parte vegetativa, que é a que vai auxiliar, fazer com que o vento seja fazendo com que esse grão de pólen seja carregado pelo vento.
Aí, esse grão de pólen carregando esse sendo carregado pelo vento, ele vai ser levado até a parte feminina. Aí essa entradazinha bem aqui, que é a micrápila, é por onde esse grão de pólen ele vai se encaixar. Aí quando esse grão de pólen se encaixar, ele vai ocorrer a maturação dele, fazendo o desenvolvimento do tubo polímico, onde vai ser formado o tubo polímico aqui, né? Nessa parte aqui, onde vai ser a formação do tubo polímico, aonde ele vai penetrar a micrápila, que é essa abertura da parte feminina, onde está armazenado o óvulo, vai introduzir ali o tubo polímico dentro do saco embrionário, lá onde está a oosfera, ocorrendo aí a fecundação. Quando ocorre essa fecundação, vai ocorrer a formação aí do zigoto, né? Esse zigoto que vai crescer e vai formar aí o embrião. Aí nós estamos vendo aí a formação do embrião, né? Aqui com a casca, onde contém o embrião dentro, o endosperma, que é a parte nutritiva, e a parte de baixo, onde tem o cotilédon, onde vai nascer as primeiras folhas principais de nutrição desse embrião. A partir daí essa semente vai germinar, vai gerar um esporófito, ou seja, uma planta jovem que vai desenvolver, crescer, dando origem a uma planta adulta, dando continuidade aí novamente ao ciclo. Então, é dessa forma que ocorre a formação do grão de pólen e do gametófito feminino. Tanto o gametófito feminino quanto o grão de pólen, que é a parte masculina da gimnosperma, ambos vão sofrer processo de divisão meiótica na fase reducional. Aí o ciclo de vida dessa gimnosperma vai ser a parte onde tem a árvore, né, dessa árvore dessa gimnosperma, ela vai conter as duas estruturas reprodutivas, tanto a parte masculina quanto a feminina. Aí vai haver a divisão meiótica, tanto na parte feminina quanto a masculina, que é o estróbilo feminino e o estróbilo masculino. A liberação do grão de pólen, vai haver a fecundação. Aí o grão de pólen vai penetrar lá na micrápila, vai liberar, formar o tubo polímico, vai haver a fecundação do óvulo lá dentro do estróbilo feminino, fazendo a formação assim, formando o zigoto, dando origem ao embrião, onde vai ser liberado, vai ocorrer a germinação e dando continuidade no ciclo. Aí vamos falar da angiosperma. As principais características delas. Elas são vasculares, possuem raiz, caule, folhas, flores e sementes e frutos. Aí já temos duas características diferentes que surgiram para classificar a angiosperma, o surgimento das flores e dos frutos. Também não necessita de água para que ocorra essa fecundação. Suas flores possuem néctar, que é uma solução açucarada, que vai atrair animais, abelhas, borboletas, formigas, pássaros, morcego, entre outros, para que acabam polinizando essas flores. A união desses gametas vai formar um embrião dentro também de uma semente, como a gimnosperma. Após a fecundação, o ovário da flor se desenvolve e se transforma em um fruto com a semente dentro. Então, a semente ela se nutre e protege o embrião. Nesse grupo vegetal da gimnosperma, ele é mais recente e é o mais abundante na face da Terra. Ele tem esse sucesso por causa da dispersão, que se deve ao fato de todas as flores possuírem ovário, ou seja, produzem frutos, por uma estrutura que, além de proteger a semente, serve como elemento de atração para outros animais dispersar essa semente. Então, por isso que a angiosperma, elas se tornaram o grupo vegetal mais abundante na face da Terra, porque as suas flores possuem o ovário e também os frutos dela acabam sendo os precursores para os polinizadores realizar a sua distribuição. Aí nós vamos ter as classificações dentro das angiospermas. Então nós vamos ver por partes.
a diferença entre as monocotiledôneas e as dicotiledôneas. As raízes das monocotiledôneas, elas são raízes fasciculadas ou cabeleiras, como por exemplo as raízes do milho, né? Elas são raízes fasciculadas, ou seja, elas, quando você vê uma planta monocotiledônea, você vê um monte de cabelinho nessa raiz. A raiz do açaizeiro também é uma raiz fasciculada, porque ele é uma monocotiledônea. A dicotiledônea, a raiz dela é pivotante ou axial, ou seja, ela vai ter uma raiz principal e dessa raiz principal vai surgir as raízes secundárias. Quanto ao crescimento, as monocotiledôneas, ela cresce longitudinal, ou seja, ela só tem um tipo de crescimento. As dicotiledôneas, elas têm o crescimento longitudinal, ou seja, elas crescem para cima, mas elas vão ter também um segundo crescimento, que vai ser o crescimento por espessura. Ela vai ter um determinado crescimento longitudinal, ou seja, uma determinada altura. Quando ela atinge essa determinada altura, ela vai agora fazer o crescimento de espessura do tronco, do caule dessa dicotiledônea. Então, a monocotiledônea, ela vai ter um crescimento, que vai ser o crescimento primário, somente para crescimento de altura, e as dicotiledôneas, ela vai ter dois tipos de crescimento. O primário, que é o longitudinal, que é para cima, né? E de espessura, que é o secundário, que é para alargar o crescimento a grossura do caule. Quanto ao caule, a monocotiledônea, as diferenças estão na questão da organização dentro desse caule. Os feixes, que são líberos lenhosos, que é o xilema e o floema, eles são dispersos no caule, ou seja, quem já cortou um pé de açaí, observa que o caule dentro do açaí, ele é como se fosse vários fios que são organizados lá dentro do caule. E aí vai ter, dentro desse espaço, entre aqueles fios, vai ter os orifícios espalhados. Então, a monocotiledônea, ela tem, vão simplificar o entendimento, como um caule esponjoso. E já a dicotiledônea, os feixes líbero-lenhosos, que é o xilema e o floema, eles estão dispersos em forma de círculo, próximo da casca. Por exemplo, a goiabeira, o abacateiro, a mangueira. Quem já cortou um caule de uma mangueira ou de um abacateiro, vai observar que a estrutura dentro do caule dessa planta forma vários anéisinhos, vai se formando vários anéisinhos, e ela é bem compacta, é bem dura, comparado com, por exemplo, o caule de açaí, que ele é um caule, ele tem um pouco de resistência, mas por ele ser um pouco esponjoso, ele é um caule mais frágil. Já da dicotiledônea não, é um caule mais rígido, porque ele é formado, a formação dentro do caule dessas plantas é formada em forma de círculo. Quanto à comparação das folhas, a monocotiledônea é uma folha paralilinérvia, ou seja, são plantas que têm folhas que elas não têm nervuras. A gente só observa, por exemplo, uma folha de capim. A gente observa que só tem uma nervura principal. E dentro do limbo, né, que é a parte que forma a folha, não tem nenhum tipo de nervura. Já nas dicotiledôneas, as folhas são reticulinérvia, ou seja, ela tem a nervura principal, mas da nervura principal surgem várias nervuras secundárias espalhadas pela folha. Então, na folha monocotiledônea, as folhas são paralilinérvias, ou seja, as nervuras delas são de forma paralela, né? E as dicotiledôneas são reticulinérvias, ou seja, tem várias ramificações dentro do limbo dessa folha. Quanto às flores, a monocotiledônea é uma flor trimera e as dicotiledôneas são flores tetrameras ou pentameras, ou seja, está relacionado ao número de pétalas das flores. Quanto às sementes, a monocotiledônea
ela vai ter uma semente com apenas um cotilédon. O que seria um cotilédon? Por exemplo, a semente do milho. Quando você corta uma semente do milho ao meio, você observa que você não consegue dividir bem ao meio o que está dentro da semente, porque ela vai ter apenas um. O que seria esse cotilédon? O cotilédon seria como se fosse essa parte nutricional, seria como fosse a parte nutricional dentro da semente dessa monocotiledônia, por exemplo, como o milho, que é essa região aqui, ó. Ela aqui vai ter essa função da parte nutricional da planta, que é onde vai estar o embrião ali, que ele vai estar se formando, então ela vai ser a parte de nutrição. Já nas dicotiledôneas, as sementes vão ter 2 cotilédons. Por exemplo, a semente do feijão. A semente do feijão, quando você consegue partir ela ao meio, e quando você parte ela ao meio, você observa que tanto na parte de um lado quanto na parte de outro, tem a mesma estrutura. Então, o cotilédon vai ter essa parte branca, essa parte em verde mais escura aqui, que quando você parte essa semente de feijão, você observa que essa parte escura tem tanto de um lado quanto do outro. Então, as dicotiledôneas, elas vão ter 2 cotilédons. E esse cotilédon é a estrutura que está presente no interior da semente, com a função de nutrir o embrião. Nas monocotiledôneas só vai ter um, como por exemplo no milho, e nas dicotiledôneas que vai ter 2 cotilédons, como por exemplo a semente de feijão, soja. Quanto à reprodução das angiospermas, vamos ter a flor. Na flor, nós vamos ter tanto a parte masculina quanto a parte feminina. A parte masculina, nós vamos ter aí a formação da antera com filete, né? Quem já pegou uma flor vai observar que que vão ter essas estruturas. Então, nessas estruturas, por exemplo, na antera, na parte masculina, que é o androceu, ela vai ser um conjunto de estames, que vai ser o filete e a antera. Na antera é onde vai ter o grão de pólen, que é a parte masculina da flor. Então ela vai conter aí as células com os esporos, que vão sofrer a divisão de meiose, né? A meiose vai sofrer a meiose 1, porque a meiose 2 só vai acontecer quando ocorrer a fecundação. Então, a meiose 1 vai dar origem aos microesporos, e esses microesporos vão amadurecer e formar o grão de pólen, que vão ser fecundados a partir de um polinizador, que pode ser um pássaro, um inseto, um morcego, e aí vão ter que vai fazer a fecundação da parte feminina, que é o estigma e o ovário. Aí, olha, no ciclo de vida de uma angiosperma, nós vamos ter a flor aí, que é uma hermafrodita, que ela tem tanto a parte masculina quanto feminina. Nós vamos ter aí a antera, que é a parte masculina, e o androceu, que é a parte feminina, né? E aí, na antera, onde está os esporos, vai sofrer o processo de meiose, dar origem aos microesporos, que vão amadurecer, dando origem que vão estar o grão de pólen. Na parte feminina vai ter o óvulo lá, né? O óvulo dentro lá do ovário da flor. Vai ter o megatófito feminino, que vai estar protegido pelo saco embrionário, lá onde vai estar a osfera, que é a parte feminina. Então o grão de pólen vai ser liberado através de um polinizador aí. E aí o grão de pólen ele vai entrar na microfilha também da estrutura da estrutura feminina. Quando quando ele for transportado lá para a parte feminina da flor,
ele vai fazer a formação do tubo polímico e aonde ele vai liberar aí as células espermáticas masculinas, ocorrendo aqui pelo tubo polímico vai ocorrer a liberação dessas células espermáticas, ocorrendo a fecundação, dando assim a formação de um zigoto. Esse zigoto vai se desenvolver, vai produzir aí um fruto, vai surgir aí a semente dentro desse fruto, que vai ter o embrião dentro, e esse embrião, quando esse vai ser liberado, vai germinar, dando origem aí a uma nova planta que vai dar continuidade ao ciclo das angiospermas. E a gente falou sobre a polinização, que vai ser o transporte desses grãos de pólen da antera até o estigma do gineceu, que é a parte feminina da flor. A polinização ela pode ser cruzada, que é mais comum de uma flor para outra, porque raramente acontece a questão da autofecundação. Então, os processos de polinização são a nemofilia, que é realizada pelo vento. Para compensar aí o processo das flores, apresenta um estilete bem mais longo, plumosos e muito pólen. Por exemplo, como o milho, né, o arroz, o trigo. A hidrofilia, que é realizada através da água. A ornitofilia, realizada pelos pássaros. As corolas são eles são atraídos pelas corolas das flores, que são bem coloridas, também pelos néctares, e as glândulas odoríferas, né, pelo cheiro que elas liberam também. A entomofilia, realizada pelos insetos, que apresenta a mesma adaptação também da ornitofilia, que vai ser através do colorido, da produção do néctar, do cheiro. A quiropterofilia, que é a polinização realizada por morcegos, onde essas flores, na maioria das vezes, elas são brancas ou lilazes, muito perfumadas, produtoras de néctar, e só abrem à noite, porque os morcegos são organismos noturnos. Então, essas flores elas só abrem à noite, tendo como morcego como seu polinizador, por exemplo, as pitaias. A fecundação é quando atinge o estigma da flor, o grão de pólen ele vai germinar e formar o tubo polímico, que vai crescer em direção ao ovário. Então, aí nós temos aí, ó, a imagem dentro de um ovário, onde nós encontramos aí vários óvulos. Aí o óvulo, ele está a osfera, que é onde vai ser a parte que vai ocorrer a formação do zigoto, né, que é a parte feminina da flor. Dentro desse tubo polímico vai existir dois núcleos. Vai existir esses dois núcleos, que contendo os gametas masculinos. Um dos núcleos espermáticos ele vai se unir à osfera e produzir o zigoto, que vai dar origem ao embrião. Aí esse grão de pólen vai ser liberado lá do estame em direção à parte feminina da flor. Vai ter a parte feminina da flor, através da polinização, a liberação do grão de pólen. Aí o estigma, né, que é a parte da entrada do aparelho reprodutor feminino da flor, onde vai conter o ovário com o óvulo. O grão de pólen, ele vai entrar vai ser transportado para o estigma, onde vai ter os gametas masculinos, vai formar o tubo polímico para fecundar a osfera dentro do óvulo. Aí vai ocorrer a fecundação, a formação do zigoto, a semente, vai originar a semente e o fruto.
Daí esse óvulo ele vai se desenvolver em semente e o ovário vai ser o fruto. Então, das estruturas da flor, da parte feminina da planta, nós vamos ter o ovário, o óvulo e a oosfera. Quando ocorre a fecundação, vai fazer a formação do zigoto, que vai dar origem à semente. O ovário dessa flor é onde vai se desenvolver o fruto dessa planta. Então, aí, a partir daí, vai ter o surgimento do embrião dentro da semente. E após a fecundação, as partes do óvulo que envolvem o embrião se desenvolvem e o conjunto todo se forma a semente. Aí o ovário também se desenvolve, dá origem ao fruto. Aí a flor do tomateiro e aí após a fecundação, o fruto, que é o tomate. Aí aqui uma tabelinha com as características gimnosperma versus angiosperma. A gimnosperma, assim como a angiosperma, são plantas vasculares. Ambas também possuem raiz, caule, folhas e sementes. Na gimnosperma, ela também não necessita, nem a gimnosperma e a angiosperma não necessitam de água para fecundação. Os gametas, tanto na gimnosperma como nas angiospermas, masculinos, não precisam ter, não tem flagelo. Então, eles são transportados dentro do grão de pólen. Nas gimnosperma, a união dos gametas forma um embrião dentro de uma semente, assim como também nas angiosperma. O embrião ele fica protegido na semente, que possui reserva nutritiva e uma proteção contra a desidratação, assim como é também na angiosperma. Na gimnosperma, a estrutura reprodutora é chamada de estróbilo. Na angiosperma, a estrutura reprodutora é a flor. Na gimnosperma, os gametas são produzidos nos estróbilos e na angiosperma, os gametas são produzidos na flor. Os estróbilos não atraem os animais, por isso são polinizados pelo vento. Já nas angiospermas, as flores vão produzir os néctar que vai atrair os animais que fazem a polinização. Os estróbilos não atraem animais e as flores, as gimnospermas não possuem flores e não possuem ovários, portanto não produzem frutos, a semente é nua. Já nas angiospermas, as flores possuem ovário que, após a fecundação, se transformam em frutos com a semente dentro. Então, aqui termina a nossa aula de hoje. Até a próxima. Não esqueça de deixar seu nome no comentário e fazer a nossa atividade no nosso livro didático na página 547 e 548.